Olá, bom dia para você, Manaus. São 10 horas. O Boletim Tempo dessa sexta-feira está no ar. Um ex-presidiário foi assassinado a tiros ontem à noite e, de acordo com a polícia, ele foi vítima de uma emboscada no momento em que chegava em casa na zona oeste da capital. Valdir Adriano tem os detalhes. É isso mesmo, esse crime aconteceu por volta das 20 horas lá na rua Alvorada, que fica no Parque São Pedro, dentro do bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. A vítima, de 25 anos, foi identificada como Raimundo Valdo Castro e, segundo informações de familiares, na realidade estava na companhia da esposa quando foi surpreendido pela ação de um criminoso que estava escondido próximo à casa da vítima. Ele estava encapuzado e quando esse rapaz chegou com a companheira, já disparou pelo menos 3 vezes contra esse homem de 25 anos. Os tiros atingiram a cabeça e também o tórax desse rapaz. Ele ainda chegou a ser encaminhado por populares até aqui, à unidade de pronto atendimento do Campos Sales, mas morreu minutos depois de dar entrada. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação de familiares para velório. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse caso, mas até agora não tem pistas de quem seja esse atirador que matou esse homem, que, segundo informações do levantamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ele era ex-presidiário. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. O empresário Fabian Santos e a tia da adolescente encontrada em um motel no dia 7 deste mês voltaram a ser presos ontem por determinação da Justiça. O empresário se apresentou espontaneamente e disse que só vai se pronunciar em juízo. A tia da adolescente foi presa em uma casa no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Os dois vão poder ficar por 30 dias na prisão temporária, que pode ser transformada em prisão preventiva. A delegada responsável pelo caso, Joyce Coelho, disse que o processo segue em segredo de justiça. A polícia já registrou mais de 1.500 roubos a coletivos este ano em Manaus. E o número de vítimas é bem maior. O pior é que são os trabalhadores que ficam no prejuízo e que convivem diariamente com medo ao utilizar o ônibus em qualquer zona da capital. Milhares de pessoas utilizam diariamente o transporte coletivo em Manaus e muita gente já foi vítima de roubo dentro dos ônibus. Só nos 6 primeiros meses desse ano, 1.611 crimes foram registrados. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Apesar do anúncio de ações para coibir os assaltos, os números só crescem, assim como o sentimento de insegurança e a revolta pelos prejuízos. Meu celular, me levaram meu celular. Quem pagou o prejuízo? Eu mesmo. Você já foi assaltada no ônibus? Já. O que te levaram? O meu celular. Você sabia que você poderia pedir indenização da empresa de ônibus? Não sabia. O pagamento de indenização para passageiros assaltados dentro de ônibus ainda é um entendimento muito novo para a justiça brasileira. Aqui em Manaus isso não é diferente. Apenas um juizado tem dado ganho de causa para o consumidor. O ressarcimento por prejuízos aos passageiros ainda não é comum. Segundo o diretor da Associação de Defesa do Consumidor do Amazonas, 90% dos tribunais ainda estão dando ganho de causa para as empresas e não aos passageiros. Os juízes entendem que a empresa não tem como prever o roubo, mesmo que aquela rota seja campeã em assaltos. Uma vez que a responsabilidade é do Estado e é segurança pública, e o Estado que deveria arcar com essa segurança para o consumidor. Está além do que ele pode prover. Ou seja, o consumidor vai sair no prejuízo? Vai sair no prejuízo, infelizmente. Em todos os casos, a orientação de um advogado é fundamental. Entre o medo de ser assaltado e os prejuízos e traumas por causa da violência, as vítimas precisam fazer o boletim de ocorrência, relatar o crime e o que foi roubado. Seria bom ter segurança dentro dos ônibus, né? Uma das grandes preocupações de quem é ligado ao meio ambiente é a utilização racional dos espaços já construídos. Soluções sustentáveis em cima do que já existe significa preservar. A reutilização de contêineres é uma dessas alternativas. Diversos segmentos ganham destaque na utilização das caixas de metal. Mais comum é o ramo alimentício. A reutilização de contêineres é uma solução sustentável, evita descarte na natureza e ainda oferece baixo custo para quem vai construir um espaço como esse restaurante. Eduardo tirou o projeto do papel em tempo recorde, 3 meses.
é que o empreendimento dele já estava quase pronto, só precisava das adequações. Uma estrutura de concreto, você tem que fazer a laje, tem que esperar a laje fazer secar, né? Então tem todo esse processo que com o container não. A partir do momento que ele chega na obra, várias pessoas começam a trabalhar em vários setores. Foi pensando nisso que o Denilson Monteiro decidiu fazer a barbearia dele dentro de um container, com a decoração toda personalizada. Inclusive algumas coisas os próprios clientes trazem. Eles viajam pelo mundo e vão trazendo algumas coisas e eu vou colocando na barbearia. Mas não basta apenas uma ideia. A Janaína, especialista em arquitetura de contêineres, explica que para a utilização civil, os contêineres precisam passar por alguns processos, como recuperação e moldagem adequada. Nós temos sempre que estar obedecendo o plano diretor, os recuos, tudinho direitinho do terreno que vai ser adequado o projeto. Os containers, eles proporcionam uma economia entre 15% a 20% em relação a uma construção convencional. A gente pode também, construindo negócios, construir um mundo melhor, né? É inovação, né? E você já pensou em conhecer a Índia? Os amazonenses têm essa oportunidade sem precisar viajar milhares de quilômetros para chegar ao país. Os espaços de entretenimento em um shopping aqui na zona oeste de Manaus prorrogaram as atividades para um público que corre atrás de conhecimento acima de tudo. Roupas, joias, vasos, tapetes. Aqui tudo lembra a Índia. A segunda edição Expo Índia em Manaus, neste shopping na zona centro-oeste, permite que os visitantes conheçam um pouco de um dos países mais místicos do mundo, sem sair do Amazonas. Tudo aqui é da Índia e é tudo importação e nosso produto é tudo feito à mão. Pelas peças, pela música, pelas cores, a Índia fascina quem a conhece. A exposição vai até o dia 26 de agosto. 60% que nós conseguimos trazer a nossa cultura, nós trouxemos para cá para mostrar para o povo do Brasil e a Manaus também. Vale a pena conhecer, né? Às 10h50 é hora do programa da comunidade, o Agora, dessa sexta-feira. E ela, Márcia Lasmar, já está ali no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Eu sei que hoje tem notícia séria, né? Briga de facções tomando conta do estado, né, Márcia? Olá, Bruno. Olá, todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Realmente, Bruno, a cidade está sendo tomada por brigas de facções criminosas desde o mês de maio, quando houve aquela fuga em massa que a gente acompanhou e que foi notícia, inclusive, nacional. Infelizmente, um corpo foi encontrado esquartejado dentro de um carro, um modelo HB20, que já havia sido tomado de assalto no Santo Antônio na última segunda-feira, inclusive foi notícia aqui. O carro foi encontrado com o corpo dentro, lá no São José, na zona leste da cidade, com recados de facções criminosas. Temos fotos, infelizmente nós não podemos mostrar para você, porque são fotos muito pesadas, mas de como esse rapaz que foi encontrado dentro desse porta-malas foi torturado antes de ser morto. Bruno e todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso boletim, uma selvageria. É destaque que a gente vai trazer durante o programa da comunidade. Um outro caso que a gente vai trazer foi um homem de 20 anos que acabou sendo executado também lá no Viver Melhor, na Zona Norte. 22 anos. Ele estava tomando sopa quando os bandidos chegaram e mataram-no. É destaque que a gente vai trazer hoje durante o programa da comunidade. Mas hoje é sexta-feira, a gente não vai trazer só notícia de morte, nem notícia só de polícia. A gente tem hoje o nosso quadro Agora Tô Chique. Na semana passada nós mostramos o José Maraca, né, que é um escritor e que era uma transformação dos Dias dos Pais, e ele passou por essa transformação e a gente vai trazer hoje como é que ele ficou. Porque afinal de contas, nós somos democráticos. Negócio de beleza não é só para mulher não, o homem também tem que estar bem apessoado, tem que estar bonitão. E a gente vai trazer no nosso quadro Agora Tô Chique esse destaque do José Maraca. E também tem o Candiru, que vai trazer uma conversa com todo mundo que está em casa. Como é que é o par perfeito? Qual é o par perfeito? Você já encontrou seu par perfeito? Tudo isso e muito mais às 10h50, Bruno.
Obrigado, Márcia. Bom dia para você, um bom programa para toda a equipe e até segunda-feira. Um bom dia para você e até segunda. Tchau, tchau. Tchau. São 10 horas e 12 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao vivo, a partir das 10 horas. Um excelente fim de semana para você.